Olá, alunos, olá, professores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do IFA. Eu sou a professora Cristiane Marques, sou professora de Química e estarei aqui com vocês nessa nossa aula do IFA de Ciências da Natureza. E tenho aqui do meu lado o meu colega Virgílio, né, Virgílio? Olá a todos, olá professores, olá alunos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Virgílio Guedes, professor de Biologia, e estamos juntos aqui nesse IFA, né, de Ciências da Natureza. Então, vamos agora conhecer o conteúdo da nossa aula. A nossa aula 8, que traz aí como objeto de... Nossa aula 9, né, que traz aí como objeto de conhecimento, a Amazônia e os desafios da sustentabilidade. E no detalhamento, professora? Uso sustentável dos recursos naturais. Muito bem, então essa é a nossa aula. Fiquem ligados, a nossa aula começa agora. Vamos iniciando mais uma aula onde a gente vai conversar um pouco mais sobre os recursos, né, que a natureza nos oferece, né? A gente conversa bastante sobre biodiversidade, sobre meio ambiente, sobre as práticas, né, relacionadas com o meio ambiente, e a gente vai conhecer um pouco mais sobre esses recursos que a natureza pode nos oferecer. E a gente vai ver um pouco mais da diferença, né, de cada um deles, e como eles podem ser ofertados, e de que forma eles são utilizados também. Então a gente inicia compreendendo um pouco melhor o conceito dos recursos naturais. Vamos observar. Os recursos naturais, então, são todos os elementos da natureza utilizados pelos seres humanos para a sua subsistência e para seu desenvolvimento socioeconômico. Podem ser classificados em renováveis e não renováveis de acordo com a sua capacidade de reposição na natureza. São provenientes da biosfera, da hidrosfera, da litosfera e da atmosfera, né? Só para relembrar aí, a hidrosfera é aquela camada que nós temos a porção hídrica, né, da Terra, onde nós temos os rios, os mares, por exemplo. A litosfera, aquela parte rochosa, né, o solo. A atmosfera é a camada de ar. E biosfera é o conjunto, né, de todos esses fatores ali, como um total, certo? Então, esses recursos, tanto os renováveis quanto os não renováveis, eles são provenientes dessas camadas aí que a gente pôde observar, tá bom? E aí, como nós vimos, eles podem ser divididos, né, em renováveis e não renováveis. A gente vai compreender melhor um pouquinho sobre cada um, a gente vai ver a diferença e como eles se apresentam aí na natureza. Vamos observar na primeira parte os recursos renováveis. São os recursos naturais cujas reservas são repostas pelos próprios ciclos naturais. E eles estão disponíveis na natureza em abundância e seus estoques não se esgotam. Ainda assim, recomenda-se o uso racional deles. Como observa essa imagem aí, a gente consegue visualizar muitos, né, desses recursos naturais renováveis que a natureza nos oferece. Como, por exemplo, nós temos ali, ao fundo da imagem, você observa ali brilhando o Sol, né? Então a gente sabe que nós temos os raios solares, né, que chegam até aqui a Terra, e essa energia solar é um recurso renovável, né? Porque a gente tem constantemente a presença do Sol, e a gente conta então com esse recurso renovável, certo? Ainda além do Sol, a gente vai encontrar aí na imagem, você observa ali, nós temos a água, né? Representado aí por esse lago ou esse rio, por exemplo. A gente tem ali a água, que é um recurso natural, né? E aí a gente fala que eles não se esgotam, né? Mas ainda assim a gente precisa utilizar de uma forma consciente, certo? Porque a água que a gente utiliza, né, aquela água potável, que é água própria para o consumo humano, ela pode ter, né, pode chegar um momento que a gente não encontre mais aquela água boa para o consumo. A água nunca vai esgotar, mas a água potável é importante que a gente use com consciência, porque pode, né, vir a chegar um momento de escassez. Além dos recursos renováveis, né, que a gente pôde observar ali na imagem, como o sol, a água, né, tem também o ar, os ventos, né, que são recursos ali que a natureza oferece, a gente tem os recursos não renováveis. Vamos observar aí. Exatamente. E os recursos não renováveis são aqueles recursos naturais
cujas reservas não se renovam naturalmente dentro da escala de tempo cronológico, como, por exemplo, aí o petróleo, o carvão natural, o gás natural. Então, quando se fala dessa escala de tempo cronológico, é que nós, assim, a humanidade não vai conseguir ver esses recursos sendo renovados aí. Então, mesmo que uma pessoa viva 100 anos, não vai conseguir ver aí esses recursos se renovando, porque a escala de tempo para ocorrer a renovação desses recursos é muito grande, né? Então, tipo, milhões de anos. Então, por isso que eles são chamados de recursos não renováveis e eles podem se esgotar. Além do mais, a reposição desse tipo de recurso, como vocês podem ver aqui na próxima cartela, acontece apenas em uma escala de tempo geológico, o que não garante a sua reutilização pelos seres humanos, como eu acabei de falar para vocês. Então, o petróleo, por exemplo, quando a gente vai utilizando muito o petróleo, a gente vai esgotando ali aquelas reservas de petróleo e a nossa humanidade não vai conseguir ver uma nova formação de petróleo por causa dessa escala de tempo aí, que é a escala de tempo geológico. Então, a gente não consegue ver a formação do petróleo, sendo que a gente tem gastado bastante, não é, professor, por causa a gente utiliza muito esses combustíveis fósseis, né? Então, o que se precisa fazer é tentar ali ocorrer uma modificação da utilização dos recursos não renováveis para recursos renováveis, ou seja, fazer aquela transição energética dos combustíveis fósseis para recursos renováveis. Então, por causa disso, né, a gente vai assistir agora um videozinho para vocês compreenderem melhor o processo aí de formação. Então, vamos assistir. No passado, vegetais e animais mortos foram cobertos por camadas de sedimentos conforme passavam parcialmente por decomposição pela ação de bactérias em locais com baixas concentrações de oxigênio. Com o tempo, a matéria orgânica foi transformada em compostos de hidrogênio e de carbono, hidrocarbonetos, nas formas líquidas e gasosas, constituindo, respectivamente, o petróleo e o gás natural. Ao longo desse processo, formaram-se diferentes arranjos geológicos que aprisionaram o petróleo e o gás natural presos em rochas impermeáveis, flutuando sob rochas permeáveis naturalmente cheias de água. Para serem utilizados, o petróleo e o gás natural são extraídos em poços de coleta. O petróleo é, então, direcionado para refinarias, que realizam um processo de separação de seus componentes, possibilitando a obtenção de uma série de produtos como a gasolina e o óleo diesel. O gás natural, por sua vez, é envasado e processado. Muito bem, então a gente pôde observar esse processo de formação ali dos combustíveis fósseis, né, no caso ali desses recursos não renováveis, como a gente pôde observar. E como a professora Cristiane comentou, são recursos aí que levam, né, muito tempo para que sejam repostos ali pela natureza, né? Então, a gente viu que esse processo de produção não é nada rápido, né? Aconteceu a partir ali da sedimentação de materiais, né, provenientes da matéria orgânica em decomposição, como, por exemplo, dos dinossauros, né, que viveram aí há milhões de anos na Terra, milhões de anos aí na Terra. E aí, da decomposição dessa matéria, foi que gerou o petróleo, por exemplo, como a gente pôde observar, né? Então, como exemplo de recursos não renováveis, além do petróleo, a gente tem o gás natural, né, e o carvão mineral. É importante a gente não confundir com aquele carvão que a gente usa para fazer churrasco às vezes, né? Aquele lá é um carvão vegetal, ele é proveniente da queima da madeira, né? Que até chegar aquela estrutura ali para a gente utilizar para fazer a brasa, para fazer o nosso churrasco. O carvão mineral, ele é proveniente, ali como a gente pôde observar, né? Ele é utilizado ali como um combustível fóssil porque a sua origem vem ali da matéria orgânica em decomposição, no caso dos fósseis, certo? Então, a gente pôde observar aí um pouco mais dessa diferença, né, dos recursos
naturais. Nós vimos que, de acordo com do tempo que a natureza leva para repor esse recurso, né, e oferecer novamente, ele vai ser classificado, então, em renovável e não renovável. O renovável a gente pode obter praticamente todos os dias, né, como a luz solar. Óbvio que tem dias que está chuvoso, né, ou que à noite a gente não encontra, mas basicamente sempre a gente vai ter a energia solar, né? Então daí vem aquelas placas de energia solar que captam a luz solar para gerar energia, devido a essa oferta, essa demanda aí que a gente encontra. Temos também os ventos, né, a água, por exemplo, são exemplos aí de recursos renováveis. Mas, em contrapartida, a gente vai ter aqueles que são não renováveis e que são bastante utilizados, né? Ainda atualmente são muito utilizados como fonte ali de combustíveis, né? Do petróleo vai ser produzido combustível para os carros, por exemplo. Embora atualmente a gente já encontre ali carros que são elétricos, né? Carros híbridos que utilizam outras fontes de combustível, mas ainda assim ainda é bastante utilizado, certo? E aí a gente vai observar, né, que esses recursos naturais, eles podem ser classificados também. Vamos visualizar aí nas próximas imagens. Então nós temos aí a classificação dos recursos naturais, e a primeira que a gente observa, né, são os recursos biológicos, que são recursos vegetais e animais presentes no globo terrestre, como, por exemplo, as florestas, né? Então é um recurso ali onde a gente pode utilizar de diversas formas, né? A gente tem duas imagens aí bem características desses recursos. A primeira aí que representa a nossa floresta amazônica, e a gente sabe que a floresta amazônica ela oferece diversos recursos ali, né? Para os seres vivos de um modo geral, não só para nós humanos, né? Mas para todos os outros animais. E a gente vai encontrar ali abrigo, né, habitat para os outros animais, temos a madeira, né, que vai ser utilizada em diversas outras atividades, os rios que são utilizados ali, tanto a água é utilizada para o consumo, para os peixes, para a navegação, né, e transporte, então são recursos aí biológicos como a gente pode observar, certo? Além dos recursos biológicos presentes aí nas florestas, a gente vai ver os recursos hídricos, olha só, que são recursos renováveis provenientes da água superficial e subterrânea, né? No caso dos rios, lagos, oceanos e aquíferos do planeta. E aí repetiu a nossa imagem porque a gente tem também os nossos rios da região amazônica, que, como eu disse, né, também são utilizados ali como recursos, porque são provenientes da água subterrânea, como a gente observa, e é utilizado ali para diversos fins, né? São recursos que a gente utiliza bastante aí no dia a dia. Além disso, a gente vai encontrar os recursos energéticos. O recurso energético, eles são recursos naturais dos quais é possível gerar energia, seja energia elétrica, seja energia cinética, né? E na outra imagem você observa os recursos minerais. Nos recursos minerais, a gente vai ter aí recursos não renováveis, de ordem geológica, né? Compostos por minerais, ouro, ferro, diamante, cobre, etc. E por rochas, né? Onde a gente pode utilizar como o mármore, o calcário e a areia. E aí na imagem a gente tem um exemplo desses minerais, né? Provavelmente ali aonde são atribuídos valores, né, financeiros, por exemplo, como o diamante, né? Então, eles vêm da Terra, né, como a gente pode observar, e é de ordem geológica, né? Para que a gente possa obter, é preciso utilizar ali aquelas atividades da mineração, onde vai se retirar aí da natureza o ouro, o ferro, o diamante, e também no caso das rochas, a gente pode obter o mármore, o calcário, a areia, que são muito utilizados aí na construção civil, né, em diversos outros fins. Então é um recurso mineral que a gente utiliza retirando aí da natureza, né, professora? Exatamente. Além do mais, existem recursos minerais que são chamados de metais críticos e também metais terras raras, que apesar de ter esse nome, na verdade eles não são tão raros. Eles são metais que o problema é a maneira como eles se encontram na natureza e o processo de mineração é que é mais difícil. Mas esses metais terras raras, eles são 17 metais, elementos da tabela periódica, sendo 15 da família dos lantanídeos e além do ítrio e do escândio, que eles são
Atualmente, o novo petróleo tem falado assim, por quê? Por causa dessa transição energética. Todos os países do mundo estão muito de olho nesses metais, né, por causa justamente da transição energética, porque muitos deles são excelentes ali para a fabricação de baterias, fabricação de pilhas, justamente por causa dessa transição energética, de modificar ali os combustíveis. Por isso que hoje em dia a gente tem bastante aí a fabricação de carros elétricos, por causa aí da utilização das baterias, por causa da utilização desses metais terras raras. Além do mais, eles são excelentes ali para a fabricação de componentes eletrônicos, tudo que nós temos hoje em dia. Então, por causa dessa transição energética, hoje em dia estão muito em busca desses elementos, desses metais terras raras, que são esses recursos minerais. Né? Ultimamente, então, tem se falado muito aí, é uma grande política econômica mundial por conta aí dos metais terras raras. E aí, além do mais, a gente vai falar agora sobre o uso sustentável desses recursos naturais. Então, Exato. utilizar os recursos naturais de forma responsável, né? Por quê? Buscando equilíbrio entre as necessidades atuais e a preservação do meio ambiente para as futuras gerações. Então, justamente isso que eu estava falando. Por causa dessa transição energética, de mudar de combustíveis fósseis, ficar buscando outro tipo de transição aí de energia que a gente precisa muito, que é o que move o mundo, né? Dos combustíveis fósseis para esses outros minerais, mesmo assim, a gente precisa saber utilizar esses recursos. Então, por causa disso, né, que a gente precisa preservar também, porque um dia eles podem acabar, porque eles também são encontrados na natureza, não é? E agora, a gente vai assistir a um vídeo falando sobre o desenvolvimento sustentável. Vamos assistir aqui. O Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá foi criado em abril de 1999. É uma organização social fomentada e supervisionada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Desde o início, o Instituto Mamirauá desenvolve suas atividades por meio de programas de pesquisa, manejo de recursos naturais e desenvolvimento social, principalmente na região do Médio Solimões, no estado do Amazonas. Para que o Instituto Mamirauá contribuísse com a conservação dos recursos naturais e a melhoria da qualidade de vida das populações locais das reservas, a estratégia utilizada foi o manejo participativo. O manejo é implementado com assessoria técnica do Instituto Mamirauá, com base em resultados de pesquisas, inclusão do saber local, monitoramento das espécies-alvo de manejo e respeitando a legislação ambiental. Com fundamental importância para os meios de vida das populações rurais da Amazônia, os recursos pesqueiros na Reserva Mamirauá são considerados a principal fonte de proteção animal e de renda para as populações ribeirinhas. Segundo estudos realizados, a pesca foi a atividade produtiva que mais aumentou sua contribuição para a composição da renda doméstica em 10 anos. A conservação deste recurso, através de seu manejo sustentável, é fundamental para a subsistência da população e manutenção de uma importante cadeia econômica. Desde 1999, o manejo participativo da pesca de pirarucus ajudou a aumentar em aproximadamente 427% o estoque natural da espécie, nas áreas manejadas da Reserva Mamirauá, além do incremento na renda dos pescadores da região. Então, a gente vem falando sempre, né, sobre esse uso sustentável dos recursos, né, que é o que a gente está conversando nessa nossa aula, sobre os recursos naturais, né, e um exemplo de que esses recursos podem ser utilizados de uma forma sustentável é a Reserva Mamirauá, né, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável, RDS Mamirauá, localizada aqui no nosso estado do Amazonas, né,
e aí a gente pôde observar que essa prática, né, da pesca, como a gente observou ali do pirarucu, por exemplo, pode ser utilizado de uma forma ordenada, né, respeitando ali aquele período de reprodução, período de crescimento ali da espécie, né? Então pode ser feita essa pesca, né, de forma organizada, controlada, né, para que se utilize, né, como sustento ali da população, como a gente pôde observar também no vídeo, né, a população ali, as famílias que se alimentam, né, do peixe, por exemplo. Então é importante ter essa atenção aí com o pescado, como a gente pôde observar, né? E um exemplo disso é justamente a nossa reserva Mamirauá, tá bom? Além dessa, a gente encontra outras reservas, né, onde o homem pode utilizar de uma forma consciente esses recursos, né, que é o nosso conceito de manejo sustentável, né? E pode ser aplicado não somente aos peixes, né, mas também aos vegetais, por exemplo, né, como a gente pode visualizar. E a gente vem sempre falando, né, sobre essas práticas, né, vocês provavelmente que acompanham aí a televisão, né, os telejornais, os programas de TV, se vocês já pararam para observar, tem se falado muito, né, nessa questão da proteção do meio ambiente. Então você vê uma campanha, né, um lançamento de um carro, por exemplo, atualmente, já são carros que são menos poluentes, né, que utilizam outros combustíveis, né, para se locomover, que não é mais somente o petróleo, porque a gente sabe que o petróleo, além de ser um recurso que não renovável, ele é poluente, né? Então agora os carros são carros elétricos, né, que as pessoas que adquirem esses carros, elas vão carregar, como se fosse um celular, né, que carrega ali numa tomada, por exemplo, leva um tempo para carregar. Óbvio que, por ser uma tecnologia nova, tem um valor aquisitivo ali, um valor envolvido um pouco mais alto, né, por ser novidade e estar explorando ali outras fontes de energia. Mas, com o tempo, com a popularização dessa tecnologia, vai se tornar cada vez mais acessível, né, para que as pessoas possam ter mais esses produtos visando ali menos impacto para o meio ambiente, né? Então, são práticas ali que estão bastante utilizadas, né? E recebem incentivos, né? Incentivos do governo, por exemplo, como a gente pode observar, tá bom? A gente vai observar agora algumas estratégias para a sustentabilidade. Vamos visualizar. Promover a conscientização e a educação da população para reduzir o consumo de recursos não renováveis e incentivar a adoção de práticas mais sustentáveis, como energias renováveis e reciclagem, tá? Então, essa questão das estratégias para a sustentabilidade, a gente está falando aí que nada mais é do que promover a educação ambiental, né? A sensibilização da população. Sempre que a gente está falando sobre essa temática e a gente quer que chegue a outra pessoa, né? A gente está ali expondo sobre algo, a gente está falando sobre sensibilizar a outra pessoa, porque conscientizar aí já é uma palavra um pouco mais forte, o que a gente consegue fazer é sensibilizar, né? Eu estou falando aqui para vocês, pode ser que você se sinta ali tocado para rever as suas atitudes, as suas práticas com relação ao meio ambiente, né? Então a gente fala aí também sobre essa questão da sensibilização, certo? A gente vai observar aí a partir de agora mais algumas imagens que estão relacionadas com essas consequências da exploração dos recursos naturais. Acompanha aí com a gente. Então nós temos aí na imagem ao lado as consequências ambientais, né? Por exemplo, a gente pode ter a perda da biodiversidade, né? E a extinção de espécies. Quando você retira ali o local onde seria o abrigo de espécies de animais, por exemplo, eles ficam, né, sem um local para se reproduzir, para crescer, e acaba que pode levar à extinção daquela espécie, por exemplo. Um outro problema que nós encontramos aí, uma outra consequência, é a degradação do solo. Também nós temos os impactos nos recursos hídricos e alterações climáticas e poluição, né? Então a gente está vendo ali que esses recursos naturais, né, que são recursos que a natureza nos oferece, se eles são explorados de forma desordenada, né, sem qualquer tipo de preocupação com a sua reposição, né, com essa exploração, se vai trazer um prejuízo ali para o meio ambiente, se o único objetivo dessa exploração for a economia, né, o comércio, ninguém vai se preocupar com essa questão do meio ambiente. Então é importante que isso também esteja atrelado, né, respeitar esses recursos naturais
e causar o mínimo possível de impacto ali para o meio ambiente, levando em considerações que essas são as consequências ambientais ali que pode surgir, né? Como, por exemplo, ali citado no final, as alterações climáticas, que é o que a gente vem vivenciando bastante, essa questão do clima, né? A gente, em locais, né, como a Amazônia, onde a gente tem dois climas na verdade, um clima bem definido, e a gente tem duas estações, basicamente, que é o verão e o inverno, né? No verão que chove menos e no inverno que chove mais, a gente tem aquele período da seca e da cheia. O que acontece? O que a gente pode observar nos últimos anos é que tem se intensificado, né? Então, essas alterações climáticas estão relacionadas aí com a exploração dos recursos naturais. Vamos observar aí na outra imagem mais consequências, né, também da exploração dos recursos naturais. Exatamente, que são as consequências sociais e econômicas, né? Então, quando ocorre aquela exploração dos recursos naturais de maneira desordenada, então vão ocorrer aí algumas consequências, como, por exemplo, impactos na saúde pública. Então, se existe ali, por exemplo, uma área que está sofrendo consequências por conta da mineração, então isso vai causar problema de saúde pública para as pessoas que moram ali no entorno daquela área, daquela região. Isso também pode ocasionar conflitos sociais e conflitos fundiários, aquela briga ali por terra, de querer desmatar, de querer tomar aquela terra como se fosse sua, sem pensar nas consequências, justamente também das consequências climáticas. Uma outra questão é a insegurança alimentar e econômica. Então, por exemplo, numa área que tem ali a questão da mineração, vai poluir o rio e, consequentemente, vai poluir ali os peixes, que é ali a questão do alimento, aquela questão da subsistência da pessoa, dos ribeirinhos, daquelas pessoas que moram ali e precisam daquele alimento para sobreviver. E vai ocorrer também aí dificuldade de regeneração daquela área. Se não houver ali um plano para que aquela área seja regenerada, quando ela ocorre problema, por exemplo, de queimado, de desmatamento, vai ocorrer ali essa dificuldade. Então, são algumas consequências. E para tentar sanar essas consequências, a gente traz aqui para vocês práticas sustentáveis. Então, vamos ver. Por exemplo, o uso de tecnologias limpas, né? Um tipo de prática sustentável, porque essas inovações que reduzem as emissões de gases poluentes e o consumo de energia, como a gente tem falado aqui, a mudança aqui, por exemplo, dos combustíveis fósseis para outro tipo de energia que não polua tanto quanto os combustíveis fósseis. Também é uma prática sustentável a reciclagem de resíduos, o aproveitamento de materiais recicláveis para diminuir a extração de novas matérias-primas. Então, é aquela política dos 5 R's, que a gente coloca a mão na consciência. Se não consegue ali recusar, reduzir, a última coisa a se fazer é reciclar. Então, isso é uma prática sustentável. E o replantio de árvores, que é a reposição de florestas desmatadas para equilibrar também o ecossistema. Exatamente, né? Então, além dessas, a gente observa mais uma outra prática sustentável, que é a proteção de áreas de conservação. E aí a gente tem a garantia de que habitats naturais sejam preservados para a biodiversidade, né? Então, se protege essas áreas, a gente até já estudou em outro momento, falando sobre aquelas áreas que são protegidas, né? Onde a interação com os humanos ela é controlada, justamente para que possa se preservar essa biodiversidade. E a gente tem aí os benefícios da exploração sustentável. Garantia de recursos para o futuro, com a preservação dos insumos naturais para as gerações vindouras, né? Você utiliza esse recurso atualmente, mas permite que as próximas gerações também possam ter acesso. Desenvolvimento econômico. A sustentabilidade atrai investimentos e impulsiona setores como ecoturismo e a biotecnologia. E também a geração de empregos. A transição para uma economia verde cria oportunidades em áreas como energia renovável e reciclagem. Tá? Além desses, a gente observa a melhoria da qualidade de vida e da população.
comunidades locais se beneficiam diretamente de práticas responsáveis que protegem seus meios de subsistência, tá bom? Então, a gente pôde conversar um pouquinho mais ali sobre o meio ambiente, as práticas sustentáveis, né? E os recursos naturais e os recursos renováveis e não renováveis, não foi mesmo? Exatamente. Espero que vocês tenham compreendido. A gente agradece a atenção de vocês e até uma próxima oportunidade.